Vamos lá, continuando aqui, dentro da mesma lógica do bloco anterior, queria que vocês, por gentileza, abrissem agora no mesmo artigo 12, porém, atenham-se ao parágrafo 10. Porque esse artigo 12, parágrafo 10, ele gera, de certa forma, uma questão interessante para a gente trabalhar. Porque fala da sanção de suspensão dos direitos políticos. A gente sabe que, de acordo com o artigo 15, inciso 5 da Constituição, essa suspensão dos direitos políticos demanda sempre trânsito em julgado de uma decisão condenatória. Só que o que diz o parágrafo 4º, o parágrafo 10 desse artigo 12, não me pergunte por que eu falei 4, tá? Olha o que diz esse artigo 12, parágrafo 10. Diz assim que, para efeito da contagem desse prazo de suspensão dos direitos políticos, deve ser computado de forma retroativa o intervalo de tempo entre a decisão colegiada e o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, olha só que doideira. Vamos supor que o camarada tenha sido condenado por improbidade administrativa com aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos por 6 anos. E aí levou 4 anos entre a decisão colegiada e esse trânsito em julgado. Então você vai contar esses 4 anos. Na verdade, o camarada, na prática, vai ficar só 2 anos com seus direitos políticos suspensos. E essa foi uma questão que gerou uma polêmica absurda, porque a depender da condenação é como se essa condenação fosse completamente inefetiva. Então, os órgãos classistas do Ministério Público se insurgiram quase que de forma imediata contra esse dispositivo legal. E a CONAMP ajuizou essa ADI 7236. E o ministro Alexandre de Moraes, novamente, suspendeu aí, os efeitos desse artigo 12, parágrafo 4º, e ele trouxe uma fundamentação interessante. Ele diz o seguinte: não pode ser confundida a sanção de suspensão dos direitos políticos com a inelegibilidade. E ele fala, o legislador aqui claramente confundiu essas duas ideias, a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade. Então, por esse fundamento, repito, foi por esse fundamento que o Supremo suspendeu os efeitos desse dispositivo. E aí, novamente, a depender de como isso for cobrado de vocês, a depender de como vier o enunciado ou a redação da alternativa na questão, isso pode sim confundir vocês. Primeiro porque é uma contagem totalmente estapafúrdia, Porque, repito, vai tirar totalmente a efetividade dessa condenação. Fechado? Ainda dentro desse artigo 12 tem mais uma questão relevante para a gente trabalhar. Ao longo da nova lei de improbidade administrativa, existem, digamos, 2 tópicos relevantes que perpassam a discussão sobre o bis in idem. Na verdade, sobre a vedação ao bis in idem. E um deles foi suspenso pelo Supremo. Então é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Vamos lá, primeiro, no artigo 12, parágrafo 7º. Artigo 12, parágrafo 7º. Então, cuidado com ele aí. De acordo com o artigo 12, parágrafo 7º, as pessoas jurídicas de direito privado que já foram sancionadas com base na lei anticorrupção, então as pessoas jurídicas de direito privado que foram sancionadas com base na lei anticorrupção não devem ser sancionadas com base na lei de improbidade. Olha o que diz esse artigo 12, parágrafo 7º. As sanções aplicadas às pessoas jurídicas com base na lei de improbidade e com base na lei anticorrupção, essas sanções devem observar a vedação bis in idem. Então, denotando que eu não posso aplicar as mesmas sanções. É claro que existem as mesmas sanções, como também existem sanções
diversas. E aí isso faz com que a gente pense no seguinte, olha, pessoa jurídica de direito privado, peraí, e os partidos políticos? Vão lá ao artigo 23C. Artigo 23C. Olha que interessante. O artigo 23C, para além da questão do bis in idem, o 23C, ele traz, posso afirmar isso até com uma certa segurança, esse artigo 23C traz uma norma que imuniza os partidos políticos. Porque deixa muito claro o seguinte, ainda que seja praticado um ato de enriquecimento ilícito, de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento, dilapidação de recursos públicos dos partidos políticos, eles não serão responsabilizados com base na lei de improbidade. Olha que doideira. Então, mesmo que haja a prática de um ato de improbidade administrativa praticado pelos dirigentes de um partido político, ou seja, com um mau uso dos recursos públicos, mesmo assim, não poderá ser aplicada a lei de improbidade a esses dirigentes e aos partidos. Veja, é uma regra que os imuniza de uma forma completamente arbitrária e estapafúrdia. Diante disso, novamente, nessa ADI 7236, o Supremo, por meio do ministro Alexandre de Moraes, trabalhou essa ideia. E até, para mim, até de forma surpreendente, confesso, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos desse dispositivo sob o argumento de que ele viola o princípio da isonomia, com toda a razão. Porque realmente viola o princípio da isonomia. Em que sentido que viola o princípio da isonomia? Por que está imunizando o partido político? Qual é a razão de ser? Assim, considerando que o partido político ele usa recursos públicos. É uma questão que não faz o menor sentido. Ok? Então, fica aí mais essa dica para a prova de vocês. Fiquem atentos. Então, atualmente, você não pode imunizar os partidos políticos. Fabrício, mas espera aí. Tá na lei isso? Sim, mas o Supremo suspendeu essa eficácia. Ok? Ficou claro até aqui? Bom, vamos lá. Outra questão que eu também acho que é importante a gente trabalhar, que também passa por essa ADI, abram, por favor, no artigo 1º da nova lei de improbidade administrativa. Artigo 1º da nova lei de improbidade administrativa. Esse artigo 1º, ele fala claramente, né, sobre o sistema de responsabilização por ato de improbidade. Fala que essa lei vai tutelar a probidade na organização do Estado, no exercício de suas funções, e por aí vai. E aí tem uma das grandes discussões, que está no parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? Que na improbidade administrativa serão aplicáveis os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. E aqui qual é a polêmica? Afinal de contas, o processo por improbidade administrativa permanece sendo um processo coletivo? Vocês vão trabalhar com duas teses. Tá? E, de certa maneira, os tribunais superiores ainda não definiram essa questão. Tá? Há uma primeira tese defendida por Fred Didier e Sara Merson Vargas, no sentido de que o processo por improbidade administrativa não pode mais ser qualificado juridicamente como um processo coletivo, mas sim como uma espécie de processo sancionatório não penal. Um processo sancionatório não penal. Portanto, eu vou ter novas fontes para suprir eventuais omissões. Por outro lado, Hermes Zanetti sustenta, e lembrando que o Hermes Zanetti escreve junto com o Fred Didier, no seu volume 4, que trata de processo coletivo. Hermes Zanetti sustenta, e eu concordo com ele, que o processo por improbidade administrativa, até como diz aí esse artigo 1º que eu acabei de ler, o processo por improbidade administrativa visa a tutela da probidade, como o próprio nome faz supor, tutela do patrimônio público. E o patrimônio público é um interesse difuso. Portanto, permaneceria como sendo um processo coletivo. Consequência disso, eu vou receber os influxos do microsistema da tutela coletiva. Tudo bem?
Bom, fiz essa introdução por causa do parágrafo 8º. O parágrafo 8º afasta a qualificação de improbidade administrativa quando ocorrer divergência interpretativa. E aí percebam, mesmo que não esteja pacificada. E aí o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Suspendeu a eficácia desse dispositivo sob o argumento de que ele é um dispositivo extremamente amplo, extremamente aberto e que pode gerar insegurança jurídica. Tudo bem? Então no próximo bloco a gente continua.